aí, rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Já chega deixando o seu like, se inscreve aqui no canal para você me acompanhar todos os dias aqui no YouTube. E galera, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a oração. Se você não faz oração, comece a fazer orações a partir de agora. Galera, orações é muito importante, então você precisa fazer pelo menos 2 orações por dia. De manhã quando você acorda e de noite antes de dormir. Galera, o poder da oração é incrível, é magnífico, pois entenda que sim, existe um mundo espiritual que é muito forte e muito real por trás de nós. Então, existe uma guerra espiritual entre anjos do bem e anjos do mal. Então, eles ficam guerrilhando, brigando por você, brigando pela sua vida, brigando pelas suas bênçãos. Então, quando você faz orações, você meio que dá o poder para os anjos do bem ganhar essa guerra, entendeu? Então, faça orações para que você possa vencer todos os seus inimigos espiritualmente. Então, essa já é uma dica que eu te dou. Faça orações, pelo menos de manhã quando você acorda e de noite antes de dormir. Galera, oração é muito importante para nós seres humanos. E agora outra coisa importante sobre a oração. Você nunca deve orar somente por você. Nunca deve fazer uma oração pedindo apenas a sua bênção. Nunca. Você precisa sim orar pelos seus amigos, orar pelos seus familiares, orar pelos seus inimigos, por aquelas pessoas que estão te fazendo mal, ou por aquelas pessoas que fizeram mal para você durante a vida. Você tem que orar por todas essas pessoas também. Jamais faça uma oração pedindo apenas a sua bênção. Jamais faça uma oração pedindo apenas para que Deus cuide de você e abençoe você. Você tem que fazer uma oração pedindo a bênção para todas as pessoas que você conhece, para todas as pessoas que você ama, que você gosta, e também para todos os seus inimigos, galera. Eu sei que parece loucura, mas sim, você tem que orar pelos seus inimigos também. Eu nunca, jamais deixe de orar pelos seus inimigos, pois assim como Jesus falou em Mateus 44, que ele diz assim: orai pelos seus inimigos e por aqueles que vos perseguem, pois se orar apenas pelos seus amigos e por aqueles que você ama, que recompensa tereis? Então, entenda que se você quer realmente ser recompensado pelo poder da oração, se você quer realmente ser abençoado por Deus, você tem que orar não só por você, mas também pelos seus amigos e principalmente pelos seus inimigos. Então, ore pelos seus inimigos, ore pelos seus amigos, ore pelos seus familiares, pelas pessoas que você ama. Peça bênção para todos eles também. Peça bênção para todos eles. E assim, você também será abençoado grandemente. E é lógico que você será muito mais abençoado ainda, pois se você estiver orando pelas outras pessoas, você receberá a bênção em dobro. Então, galera, o poder da oração é muito importante. Sim, você tem que buscar Deus todos os dias em orações, de manhã e de noite, antes de dormir, e de manhã quando você acorda. Eu gosto muito de orar de manhã. Assim que eu acordo, eu já vou, me ajoelho e já faço minha oração. E também de noite, antes de dormir, sim, eu também já faço minha oração, porque assim eu consigo dormir em paz. Então, entenda que fazer orações pode mudar completamente a sua vida espiritual. Fazer orações pode mudar completamente o rumo da sua vida, o seu destino. Tudo aquilo que você acreditava, tudo aquilo que você gostaria de receber, você começa a receber, você começa a sentir algo a mais dentro de você, apenas fazendo oração. E lembrando, não é para fazer orações para santo ou qualquer outra imagem de escultura. Você deve sim fazer orações apenas para Deus, apenas por ser divino, por único Criador do céu e da terra. Quer realmente ser abençoado e realmente vencer a batalha espiritual entre anjos e demônios que lutam o tempo todo pela sua vida? Faça orações diretamente para Deus, diretamente com Deus, com o ser criador do universo e da terra, de todo o universo, de todos os seres humanos. Então, faça orações de manhã e de noite, e assim você conseguirá vencer a batalha espiritual que tem contra você.
Então, faça orações, busque todos os dias o Senhor em orações. E claro, não se esqueça de orar pelos seus inimigos, por aqueles que estão te perseguindo, por aqueles que fizeram mal para você. Ore por eles também. E também, lógico, ore pelos seus familiares, ore pelos seus amigos e pelas pessoas que você ama. Então, peça a bênção para todos os seus inimigos, peça a bênção para todos aqueles que você ama também. E assim você será abençoado 10 vezes mais, 20 vezes mais. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje, espero que você tenha curtido essa mensagem de hoje. Bom, meus amigos, eu vou lançar o meu livro dia 6, O Deficiente que Virou Eficiente. Neste livro eu vou contar toda a minha história de vida. Então, se você vai ler o meu livro, se você quer ler o meu livro para conhecer toda a minha história de vida, clica no primeiro link abaixo desse vídeo e entre agora mesmo para o meu grupo de espera do WhatsApp. Neste grupo de espera do WhatsApp, eu vou liberar o livro para você ler dia 6, sábado, neste sábado que vai chegar agora. Então, entra lá no grupo e aguarda dia 6 o lançamento do meu livro, O Deficiente que Virou Eficiente. Então é isso aí, muito obrigado por mais um vídeo aqui no canal. Até o próximo vídeo, nunca se esqueça que todos os dias pode ser melhor.